temos um pequeno motor elétrico localizado na parte inferior próximo ao conjunto de baterias. Nossa área é composta por 70% de água e apenas 30% de terra. Portanto, a disponibilidade de água doce depende fundamentalmente de energia e transporte. Em uma jogada surpreendente, Elon Musk revelou no canal X que a Tesla mudará seu foco de veículos movidos a bateria para células de combustível de hidrogênio. A decisão surge em um momento em que a Tesla enfrenta desafios na produção em massa de suas células de bateria, 4.680, o que leva a empresa a buscar soluções alternativas de energia sustentável. Musk também apresentou o motor à água da Tesla, que deverá desempenhar um papel fundamental na transição. Isso levanta várias questões. O que exatamente torna esse motor à água tão inovador? Como ele impactará a indústria automotiva e outros setores? Fique de olho nas últimas novidades tecnológicas impressionantes do CEO da Tesla, Elon Musk, e na sua obsessão pela sustentabilidade. Elon Musk, o líder visionário por trás da Tesla e da SpaceX, é uma figura proeminente na área da tecnologia e da sustentabilidade. Sua dedicação inabalável à inovação levou a avanços revolucionários nas indústrias automotiva e espacial. Com a Tesla, a visão de Elon Musk não era simplesmente produzir veículos elétricos. Ele buscava revolucionar o transporte. Ele tem sido fundamental para acelerar a transição para soluções de energia sustentável, demonstrando o desempenho superior e a atratividade dos carros elétricos. As ambições de Musk com a SpaceX vão além da Terra. Segundo relatos da mídia, a SpaceX quer tornar as viagens espaciais acessíveis a todos e abrir caminho para a colonização humana de Marte. Sua busca incansável por esses objetivos consolidou sua reputação como pioneiro da tecnologia moderna. O motor à água é muito prático, e o motivo pelo qual acreditamos tanto nele vai te surpreender. Lembre-se que o esforço da SpaceX na reutilização de foguetes também remodelou a indústria espacial. O pouso e a reutilização bem-sucedidos de foguetes agora são uma realidade graças à genialidade da engenharia da SpaceX. Essa conquista demonstra a capacidade de Musk de transformar visões ambiciosas em realidade. Ninguém acreditava nas visões da Tesla quando ela começou em 2003. Naquela época, os veículos elétricos eram amplamente considerados impraticáveis. No entanto, a persistência de Musk levou à criação do Roadster, um carro elétrico de alto desempenho, que desafiou as expectativas e demonstrou o potencial da mobilidade elétrica. E ele não parou por aí. A Tesla lançou os modelos S, X, 3 e cada modelo ultrapassou os limites da tecnologia de baterias, da autonomia e das capacidades de condução autônoma, tornando os veículos elétricos uma opção cada vez mais atrativa para os consumidores. Além dos foguetes e dos primeiros modelos de carros elétricos da Tesla, Elon Musk demonstrou um grande interesse em energia sustentável por meio do Tesla Powerwall e dos telhados solares. Os telhados solares da Tesla foram projetados para criar um ecossistema de energia sustentável para residências e empresas. Ao integrar a geração de energia solar com o armazenamento eficiente de energia, esses produtos oferecem soluções práticas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Voltemos à exploração espacial por um momento. A SpaceX alcançou marcos notáveis na exploração espacial. O foguete Falcon 9 reduz a necessidade de queimar matérias-primas e otimizar a produção de foguetes. E você sabe que a constelação de satélites Starlink tem como objetivo fornecer cobertura global de internet. Essas conquistas
demonstram o amplo impacto de Musk na tecnologia e na inovação. Agora vamos falar sobre o motor a água. Essa tecnologia opera com um princípio simples, porém inovador, usando água para gerar energia. As coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Os motores de combustão tradicionais dependem de combustíveis fósseis, enquanto os modelos elétricos funcionam com baterias. Nenhuma delas consegue fornecer o nível de energia limpa que o mundo precisa. O motor a água utiliza um processo conhecido como eletrólise reversa. Vamos analisá-lo. A eletrólise comum usa eletricidade para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. A eletrólise reversa faz o oposto. O sistema combina hidrogênio e oxigênio para gerar eletricidade, tendo o vapor de água como único subproduto. Isso o torna uma fonte de energia limpa e ecológica. Veja como funciona. Adiciona-se água ao sistema e uma entrada inicial de energia a divide em hidrogênio e oxigênio. Esses gases são armazenados em tanques separados dentro do veículo. Quando o motor funciona, o hidrogênio flui para uma célula de combustível. Dentro da célula, o hidrogênio é dividido em prótons e elétrons. Os elétrons criam uma corrente elétrica para alimentar o motor, enquanto os prótons se combinam com o oxigênio para formar vapor de água. Esse processo é um ciclo. A água se transforma em energia e depois volta a ser água. É uma inovação revolucionária para a criação de energia sustentável e ecologicamente correta. Dentro da célula de combustível, os prótons se movem através de uma membrana especial e se combinam com o oxigênio do ar para produzir vapor de água. Enquanto houver hidrogênio e oxigênio disponíveis, esse processo continua gerando eletricidade de forma eficiente. Mas como esse motor movido a água se compara aos motores convencionais e elétricos, os resultados são impressionantes. Continue assistindo para descobrir a resposta e muito mais. Motor elétrico de Elon Musk versus motor a água. Segundo especialistas, os motores de combustão tradicionais têm uma eficiência de cerca de 20 a 30%, desperdiçando muita energia na forma de calor. Por outro lado, os motores elétricos são muito melhores, com uma eficiência de 85 a 90%. Mas, infelizmente, os motores elétricos também têm suas desvantagens. Por exemplo, o carregamento é lento e, com o tempo, a bateria se desgasta. O motor e a água fica em um meio termo com cerca de 60% de eficiência. Embora sua eficiência não seja tão alta quanto a dos motores elétricos, ele tem outra grande vantagem. É muito mais limpo e sustentável. Isso o torna uma alternativa promissora para energia mais limpa no futuro. E não é só isso. O motor a água utiliza alta energia e a hidrogênio para percorrer distâncias iguais ou maiores que os carros tradicionais movidos a gasolina. Imagine um carro que só emite vapor de água e não te deixa preocupado com a possibilidade de ficar sem energia na estrada. É isso que torna o motor a água tão interessante. Ao contrário dos carros elétricos, que precisam de longos tempos de carregamento, o motor a água pode ser reabastecido rapidamente, assim como um carro a gasolina. Essa velocidade e sua natureza ecológica fazem dela uma opção forte para transformar a indústria automotiva. Uma das maiores vantagens disso é a redução das emissões de carbono. Os motores convencionais liberam muito dióxido de carbono e poluentes que prejudicam o meio ambiente e contribuem para as mudanças climáticas. O motor a água, por outro lado, produz apenas vapor de água. É uma opção limpa e sustentável que pode ajudar a reduzir nossa pegada de carbono e nos conduzir a um futuro mais verde.
Para se ter uma ideia, um carro a gasolina típico emite cerca de 4 toneladas métricas de dióxido de carbono por ano. A mudança para motores a água poderia eliminar completamente essas emissões. Além disso, ativistas ambientais acreditam que a qualidade do ar urbano melhoraria drasticamente sem óxidos de nitrogênio e outras partículas nocivas. Veículos elétricos são mais limpos que carros a gasolina, mas não são perfeitos. A extração de materiais para baterias, como lítio e cobalto, prejudica o meio ambiente. Se a eletricidade para carregar veículos elétricos provém de combustíveis fósseis, a redução de carbono não é tão significativa quanto se alega. A próxima opção limpa são as células de combustível de hidrogênio, já que produzem apenas água como resíduo, mas não é tão simples quanto parece. A produção de hidrogênio muitas vezes depende do gás natural que ainda libera carbono. Isso demonstra como pode ser difícil encontrar maneiras verdadeiramente sustentáveis de abastecer o transporte. O motor a água oferece um passo promissor rumo a um futuro mais limpo e verde. Armazenar e transportar hidrogênio é fácil. Ele tem baixa densidade energética e precisa de tanques de alta pressão para se manter estável. O que os engenheiros da Tesla fizeram para resolver isso vai te surpreender. Os engenheiros da Tesla acreditam que usando eletrólise reversa, seu motor a água poderia resolver esses problemas de forma mais limpa e eficiente. Esquecemos de mencionar outro aspecto importante que, financeiramente, o motor a água pode representar uma grande economia a longo prazo. Os motores a gasolina precisam de manutenção regular, como trocas de óleo e reparos no escapamento, o que acaba encarecendo o custo com o tempo. Os carros elétricos têm menos peças móveis, portanto, o custo de manutenção é menor. Mas a substituição de baterias é cara e pode afetar o meio ambiente. Com sua construção mais simples e menos peças, o motor a água requer menos manutenção e tem custos operacionais mais baixos. Essa economia pode torná-lo uma opção mais acessível para as pessoas. Pode apostar que será uma alternativa mais limpa e econômica aos veículos tradicionais e elétricos. Os componentes dos motores a água, como células de combustível e sistemas de eletrólise, são construídos para durar, o que pode prolongar a vida útil dos veículos. E você não precisa se preocupar com o preço. À medida que a tecnologia melhora e se torna produzida em massa, o preço inicial dos carros com motor a água pode cair, tornando-os mais acessíveis a todos. Isso não significa que a transição para motores a água não tenha seus desafios, assim como oportunidades na sua adoção. Para começar, a Tesla precisa fazer um enorme investimento inicial para instalar postos de abastecimento. Talvez seja necessário construir ou modernizar novos postos para que suportem a tecnologia de abastecimento com água. E não é só isso. Governos e empresas privadas precisam trabalhar juntos para tornar essa rede uma realidade. Em escala global, os motores hidráulicos poderiam reduzir nossa dependência do petróleo. Isso poderia levar a preços de combustível mais estáveis e aliviar as tensões causadas por problemas no fornecimento de petróleo. A transição para energias sustentáveis poderia ter grandes efeitos positivos na economia global a longo prazo. Por um lado, essa mudança pode estimular a criação de empregos em novos setores focados em tecnologia, de motores a agromanufatura e desenvolvimento de infraestrutura. Outro problema crítico que a Tesla precisa resolver é superar a resistência à mudança no setor. Lembre-se de que a infraestrutura automotiva atual está enraizada em combustíveis fósseis, desde os processos de fabricação até as redes de abastecimento. Muitos participantes do setor tradicional considerarão a transição para motores
a água indesejável. Para enfrentar esses desafios, a Tesla pode trabalhar com tecnologias e conhecimentos já existentes. Por exemplo, muitos princípios da tecnologia de células de combustível de hidrogênio, como design e armazenamento, podem ser aplicados a motores a água. Isso pode facilitar o desenvolvimento e a implantação mais rápidos da nova tecnologia. Mas o que o futuro reserva para o motor a água de Musk? Será que isso vai redefinir nossa abordagem à energia e ao transporte? Ou sucumbirá aos ataques desses obstáculos? A indústria automotiva acompanhou o anúncio de Musk com grande interesse e todos os participantes reconheceram o potencial disruptivo que essa tecnologia poderia trazer. Para garantir a adoção em larga escala, a Tesla também precisa desenvolver sistemas de eletrólise reversa eficientes e economicamente viáveis, estabelecer uma infraestrutura robusta de reabastecimento de água e assegurar a segurança e a confiabilidade da tecnologia. Se esses desafios forem superados, o motor a água poderá revolucionar a indústria automotiva e abrir caminho para um futuro mais limpo e sustentável. Você pode se surpreender com a reação de figuras importantes do setor ao anúncio de Elon Musk. Grandes empresas do setor automotivo, como a Toyota e a Hyundai, que há muito defendem a tecnologia de células de combustível de hidrogênio, expressaram reações diversas ao empreendimento de Musk. Segundo especialistas do setor, a Toyota vê a iniciativa de Musk como uma validação de sua crença de longa data no potencial do hidrogênio. Eles a consideram um passo positivo rumo a uma maior aceitação e investimento em infraestrutura de hidrogênio. A Toyota tem investido bastante em pesquisa de motores a hidrogênio. A Hyundai adotou uma postura mais conservadora em relação à pesquisa de motores a hidrogênio. Reportagens da mídia sugerem que a Hyundai não está disposta a investir muito no desenvolvimento necessário para apoiar as tecnologias de motores a hidrogênio e a água. Você ainda duvida da viabilidade do motor a água? Bem, você não está sozinho. Nem mesmo especialistas experientes do setor concordam sobre isso. Enquanto alguns consideram a medida inovadora e capaz de acelerar a transição para a energia sustentável, outros expressam ceticismo quanto às suas aplicações práticas. Segundo Joseph Ram, ex-funcionário do Departamento de Energia dos EUA, os carros a hidrogênio estão entre as formas menos eficientes e mais caras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E não é só isso. Ram também argumentou que os custos de infraestrutura para uma rede nacional de postos de abastecimento de hidrogênio seriam muito elevados para qualquer pessoa ou governo suportar. Além disso, mais de 100 cientistas, liderados pelo professor David Seaborn, da Universidade de Cambridge, criticaram o uso de veículos movidos a hidrogênio nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Eles argumentaram que esses veículos não são tão ecológicos quanto alegam, salientando que os carros a hidrogênio requerem aproximadamente 3 vezes mais eletricidade renovável do que os veículos elétricos a bateria. Eles também observaram que a maior parte do hidrogênio é produzida a partir de combustíveis fósseis, o que prejudica suas credenciais ecológicas. Talvez o motor movido à água da Tesla consiga sanar alguns dos receios levantados por esses críticos. Independentemente do que digam os especialistas, a palavra final cabe ao público, que são os consumidores e usuários dos produtos. Então, como exatamente o público reagiu às aspirações de Elon Musk em relação ao motor a água? Qual foi a reação do público
ao anúncio de Elon Musk. O anúncio de Elon Musk sobre o motor a água foi recebido com entusiasmo, curiosidade e ceticismo. Fãs da Tesla e ambientalistas têm compartilhado com entusiasmo nas redes sociais o potencial de motores mais limpos e eficientes. Muitos adorariam a ideia de reduzirmos as emissões e a oportunidade de redefinir o transporte sustentável. Mas nem todos estão convencidos. Lembre-se de que Elon Musk sempre descartou a ideia de um motor a água. Agora as pessoas se perguntam, por que ele mudou repentinamente de opinião, deixando de lado seu ceticismo anterior em relação à tecnologia do hidrogênio? Mas há outra realidade preocupante. Continue assistindo para descobrir. Uma das maiores preocupações é a construção de uma infraestrutura de reabastecimento completamente nova. Embora os postos de gasolina estejam por toda parte e as redes de recarga para veículos elétricos estejam crescendo rapidamente, criar um sistema semelhante para motores hidráulicos exigiria financiamento e colaboração significativos. O sucesso dessa tecnologia depende da superação de alguns grandes obstáculos. Primeiro, a eletrólise reversa precisa se tornar mais eficiente e acessível. Segundo, é necessário construir uma ampla rede de abastecimento de fácil utilização. Por fim, conquistar a confiança do público exigirá que se abordem os receios relativos aos custos, à segurança e à praticidade. Se Musk e sua equipe conseguirem superar esses obstáculos, o motor a água poderá revolucionar o transporte e abrir caminho para um futuro mais verde. Mas não será fácil. Essa jornada está repleta de incógnitas. Só o tempo dirá se essa visão ousada se tornará realidade. Em contraste com a extensa rede de postos de gasolina e a infraestrutura em rápida expansão para recarga de veículos elétricos, a infraestrutura para células de combustível de hidrogênio ainda está em seus estágios iniciais. Os postos de abastecimento de hidrogênio são relativamente escassos em todo o mundo, concentrando-se principalmente em regiões como a Califórnia, o Japão e partes da Europa. Embora essa rede ofereça uma base para motores, a água que utilizam um processo de reabastecimento semelhante ao baseado em hidrogênio, uma expansão significativa é necessária para viabilizar sua adoção em larga escala. E a boa notícia é que a Tesla tem um plano. Segundo fontes da empresa, a Tesla utilizará sua expertise para construir estações de supercarregamento para veículos elétricos. A empresa planeja modernizar estações de recarga de veículos elétricos já existentes com capacidade de abastecimento de hidrogênio e construir novas estações projetadas especificamente para motores a água. Este empreendimento ambicioso requer investimentos substanciais em colaboração com governos e parceiros do setor privado para garantir ampla disponibilidade e conveniência aos consumidores. No entanto, questões cruciais permanecem sobre a velocidade com que essa rede pode ser construída e sobre os obstáculos logísticos e financeiros que precisam ser superados. Essas questões são importantes à medida que a Tesla avança com o lançamento de seu motor a água. O custo do desenvolvimento da infraestrutura, a produção e distribuição confiáveis de hidrogênio, o cumprimento das normas de segurança e a percepção pública representam desafios significativos que precisam ser enfrentados para que essa nova tecnologia seja integrada com sucesso. A segurança é inegavelmente primordial na introdução de novas tecnologias, e o motor a água não é exceção. Estamos prestes a revelar uma falha crítica no conceito do motor a água. Você não vai querer perder a próxima cena.
Embora o hidrogênio ofereça uma fonte de energia limpa, ele também é altamente inflamável e requer manuseio cuidadoso. Lembre-se de que o motor a água converte água em hidrogênio, herdando essencialmente esses desafios de segurança. Para mitigar os riscos potenciais, a Tesla implementou diversas medidas de segurança. Por exemplo, eles integrarão um sistema avançado de armazenamento de hidrogênio para garantir que o hidrogênio seja armazenado com segurança dentro do veículo. Esses sistemas são projetados para suportar alta pressão e evitar vazamentos, sendo submetidos a rigorosos procedimentos de teste para atender e superar os padrões de segurança estabelecidos por órgãos reguladores internacionais. Ao priorizar a segurança em todas as etapas de desenvolvimento e implementação, a Tesla pretende consolidar o motor a água como uma tecnologia confiável e segura. No entanto, resta saber se essas medidas de segurança serão suficientes para dissipar as preocupações do público. Construir confiança e garantir a credibilidade pública exigirá comunicação contínua e transparência sobre os recursos e protocolos de segurança da tecnologia. Medidas adicionais, como campanhas de conscientização pública e certificações de segurança independentes, poderiam reforçar ainda mais a percepção do motor hidráulico como uma alternativa segura e confiável. Isso nos leva à questão dos requisitos legais e regulamentares. As regulamentações relativas ao armazenamento, transporte e uso de hidrogênio variam de país para país. A Tesla precisará trabalhar em estreita colaboração com os órgãos reguladores para garantir a conformidade e obter as aprovações necessárias para a ampla adoção dessa nova tecnologia. O problema é que esse processo não é tão simples quanto parece. Vamos explicar o processo passo a passo. Muitas vezes, ele começa com extensa documentação, testes rigorosos e diálogo constante com os órgãos reguladores para abordar preocupações e se adaptar às exigências em constante evolução. Sem esses esforços, a Tesla jamais teria superado os obstáculos regulatórios. A outra questão importante a ser respondida: vale a pena o estresse? O caso do motor a água. Vamos começar comparando o motor a água com as células de combustível de hidrogênio. Mencionamos anteriormente que as células de combustível de hidrogênio oferecem alta densidade energética, permitindo longas autonomias e reabastecimento rápido. Elas também emitem apenas vapor de água, o que as torna ecologicamente corretas. No entanto, surgem desafios na produção. Armazenamento e transporte de gás hidrogênio, que é altamente inflamável e requer infraestrutura especializada. Os motores hidráulicos são mais eficientes na produção de hidrogênio sob demanda. Isso implica que podem oferecer melhor armazenamento e minimizar os riscos associados ao manuseio do gás hidrogênio. Mas não é só isso. Os motores hidráulicos podem se integrar perfeitamente com fontes de energia renováveis, aprimorando ainda mais a sustentabilidade. No entanto, a eletrólise reversa requer um aporte inicial de energia significativo, o que pode afetar a eficiência geral. Em suma, o sucesso do motor. A água dependerá de vários fatores, incluindo sua capacidade de superar desafios técnicos, o estabelecimento de uma infraestrutura robusta de reabastecimento e sua competitividade com tecnologias existentes, como células de combustível de hidrogênio e veículos elétricos a bateria. Já discutimos bastante o alto custo da pesquisa, desenvolvimento e investimento necessários para veículos movidos a água. Agora você pode estar se perguntando sobre o potencial de lucro da Tesla e o de potenciais investidores.
O potencial de mercado para motores a água parece promissor, embora desafiador. A boa notícia é que a indústria automotiva está mudando o foco para a redução das emissões de carbono e a adoção de fontes de energia sustentáveis. Governos em todo o mundo estão estabelecendo metas rigorosas de emissões e oferecendo incentivos para tecnologias de energia limpa, criando um ambiente favorável para inovações como o motor a água. Portanto, inovadores como Elon Musk não estão sozinhos em seu compromisso com a sustentabilidade. Em termos de potencial de mercado, os motores hidráulicos podem atrair numa fase inicial os primeiros consumidores e aqueles preocupados com o meio ambiente. No entanto, à medida que a tecnologia evolui e os custos diminuem, mais pessoas irão adotá-los. Segundo previsões de analistas, os motores a água poderão conquistar uma fatia de mercado substancial na próxima década, caso a Tesla consiga resolver os problemas de eficiência e infraestrutura, além de ampliar a produção e a implantação. A Tesla também poderá precisar estabelecer parcerias com os setores público e privado para garantir esse crescimento. É importante mencionar que os motores a água não estarão sozinhos no mercado. A tecnologia ainda terá que competir com tecnologias já consolidadas como veículos elétricos, a bateria e células de combustível de hidrogênio. Cada uma dessas tecnologias tem seus pontos fortes e fracos, e fatores como custo, autonomia, tempo de reabastecimento e impacto ambiental influenciarão as preferências do consumidor. Além da determinação de Elon Musk e da engenhosidade dos engenheiros da Tesla, outros fatores determinarão o sucesso de mercado dos motores hidráulicos. Estamos falando de políticas governamentais, avanços tecnológicos e demandas do consumidor. Há, porém, algo preocupante nesses fatores. A notícia assustadora é que elas não são constantes. As máquinas hidráulicas precisam se adaptar e evoluir para se manterem competitivas nesse ambiente dinâmico. Em última análise, o sucesso das máquinas hidráulicas dependerá de uma combinação de inovação tecnológica, parcerias estratégicas e políticas favoráveis. Se esses elementos se combinarem, os motores a água têm o potencial de revolucionar a indústria automotiva e contribuir significativamente para um futuro mais limpo e sustentável. Vamos relembrar um pouco o passado para aqueles que duvidam dessa tecnologia. O que vamos revelar mudará completamente sua opinião sobre motores hidráulicos. A jornada da tecnologia de motores começou séculos atrás, com a invenção da máquina a vapor no final do século XVII. Pioneiros como Thomas Newcomen e James Watt aprimoraram significativamente esses projetos iniciais, revolucionando o transporte e a indústria. As máquinas a vapor tornaram-se a força motriz da Revolução Industrial, impulsionando locomotivas, navios e fábricas. No entanto, o final do século XIX testemunhou o surgimento do motor de combustão interna graças à engenhosidade de inventores como Nicholas Otto e Rudolf Diesel. O motor de 4 tempos de Otto e o motor de ignição por compressão de Diesel lançaram as bases para os modernos motores a gasolina e a diesel. Esses motores ofereciam maior eficiência e potência, o que levou à sua ampla adoção em automóveis, aeronaves e navios. O século XX testemunhou novos aprimoramentos nos motores de combustão interna, com avanços em materiais, sistemas de injeção de combustível e turbocompressores. Essas melhorias aprimoraram o desempenho, a eficiência de combustível e o controle de emissões, tornando os motores de combustão interna a joia da coroa do transporte moderno. No entanto, as preocupações com a poluição e o esgotamento dos combustíveis fósseis aumentaram e a busca por motores movidos a combustíveis alternativos se intensificou.
Isso nos leva ao final do século XX e início do século XXI, quando os veículos elétricos começaram a ganhar força. Eles prometiam uma alternativa mais limpa e sustentável aos motores de combustão tradicionais. Essa transição para a mobilidade elétrica marca um novo capítulo na evolução contínua da tecnologia de motores, impulsionada pela necessidade de um futuro mais limpo e sustentável. Empresas como a Tesla, sob a liderança de Musk, impulsionaram a revolução dos veículos elétricos com avanços em tecnologia de baterias, autonomia e infraestrutura de recarga. No entanto, a demanda por motores a combustíveis alternativos surgiu antes dos esforços recentes de Musk. Você se lembra que as células de combustível de hidrogênio foram desenvolvidas na década de 1960. A NASA usou células de combustível de hidrogênio para alimentar espaçonaves durante as missões Apollo, demonstrando o potencial da tecnologia. No entanto, não conseguimos alcançar a adoção em escala comercial devido a diversos problemas. Por exemplo, o custo de produção, armazenamento e infraestrutura de hidrogênio era muito alto. Outra iniciativa louvável foi o desenvolvimento de motores a biocombustíveis. No início dos anos 2000, houve um aumento significativo no interesse por biocombustíveis como etanol e biodiesel derivados de plantas e resíduos orgânicos. Embora os biocombustíveis ofereçam uma fonte de energia renovável, eles também enfrentam limitações. A produção de uma pequena quantidade de biocombustíveis requer vastas extensões de terras agrícolas e água, o que levanta preocupações sobre a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Os veículos elétricos representam uma grande mudança na tecnologia de motores. Os primeiros veículos elétricos, como o EV, da General Motors na década de 1990, demonstraram o potencial da propulsão elétrica. No entanto, a autonomia limitada, os altos custos e a infraestrutura de carregamento inadequada dificultaram a sua adoção em larga escala. Foi somente com os avanços nas baterias de íon lítio e o estabelecimento de extensas redes de recarga que os veículos elétricos começaram a prosperar. Uma lição fundamental da história dos motores de combustíveis alternativos é o papel crucial da infraestrutura. Tanto as células de combustível de hidrogênio quanto os primeiros veículos elétricos enfrentam desafios significativos devido à falta de infraestrutura adequada. O plano de Musk de aproveitar a rede de superchargers existente da Tesla para o reabastecimento de hidrogênio abordará essa barreira de frente. Apesar de serem renováveis, os biocombustíveis frequentemente consomem mais energia durante a produção do que geram. Musk busca maximizar a eficiência energética, otimizando o processo de eletrólise reversa no motor, a água garantindo que a separação da água e a recombinação de hidrogênio e oxigênio sejam as mais eficientes possíveis. Nesse contexto histórico, o motor a água de Musk representa a mais recente evolução na busca por uma tecnologia de motores mais limpa e sustentável. Ao aproveitar os sucessos e aprender com os desafios das inovações passadas, Musk está mais uma vez ultrapassando limites. Ele está tentando superar as limitações das tecnologias anteriores de combustíveis alternativos, ao mesmo tempo que aproveita a infraestrutura e a experiência já desenvolvidas para veículos elétricos. Portanto, se você acha que o interesse de Elon Musk em motores a água não é viável, deveria observar a evolução da tecnologia de motores. Lembre-se do velho ditado: a necessidade é a mãe da invenção. Vamos também considerar para onde vamos a partir daqui. O que o futuro reserva para a tecnologia de motores a água? E quem serão
os principais atores além da Tesla, a parte mais interessante do vídeo está logo a seguir. Você não pode perder por nada neste mundo. O futuro da tecnologia de motores a água. Embora o motor a água da Tesla seja muito promissor, diversas empresas e inovações podem surgir como concorrentes no transporte sustentável. Veja o caso da Nikola Corporation, por exemplo. Ela se especializa em caminhões movidos a hidrogênio e representa uma potencial rival. Apesar dos contratempos, a Nikola fez progressos no desenvolvimento de veículos pesados movidos a células de combustível de hidrogênio. Mas há um porém, a empresa está focada no mercado comercial, o que pode representar um desafio significativo para a Tesla, principalmente no setor de transporte rodoviário de longa distância. A BMW também está trabalhando em tecnologia de motores a água. Com sua forte reputação de marca e expertise em engenharia, a empresa tem explorado a tecnologia de células de combustível de hidrogênio, apresentando protótipos e se comprometendo com mais pesquisas. A entrada da BMW no mercado de motores. A água pode intensificar a concorrência, especialmente no segmento de veículos de luxo. Outra empresa que terá uma participação significativa é a Rivian. Para quem não conhece a marca, a Rivian é uma startup de veículos elétricos apoiada por grandes investidores como Amazon e Ford. Embora esteja atualmente focada em veículos elétricos, a bateria, a abordagem inovadora e o financiamento substancial da Rivian podem permitir que ela se volte para a tecnologia de motores a água, caso a demanda do mercado mude nessa direção. No entanto, a colaboração continua sendo importante para o rápido desenvolvimento e a ampla adoção de motores a água. A Tesla tem um histórico de formação de parcerias estratégicas para alcançar seus objetivos tecnológicos. A colaboração com outras empresas automotivas, fornecedores de energia e instituições de pesquisa pode acelerar a inovação, facilitar o desenvolvimento de infraestrutura e reduzir custos, beneficiando, em última análise, toda uma indústria e os consumidores. A competição no mercado de motores, a água promete ser dinâmica e acirrada. O sucesso da Tesla dependerá de sua capacidade tecnológica e de sua habilidade em superar os concorrentes, formar alianças estratégicas e se adaptar às mudanças nas demandas do mercado. A Tesla pode estabelecer parcerias com empresas de tecnologia, líderes, universidades e instituições de pesquisa para ter acesso a pesquisas de ponta conhecimento especializado e tecnologias avançadas, acelerando o desenvolvimento e o aprimoramento de seu motor a água. A colaboração com universidades na vanguarda da pesquisa em hidrogênio pode ajudar a Tesla a aprimorar a eficiência e o desempenho de seu motor a água. Por exemplo, parcerias com departamentos de ciência dos materiais podem levar ao desenvolvimento de sistemas de eletrólise mais duráveis e eficientes. Trabalhar com especialistas em armazenamento e transporte de hidrogênio pode resultar em soluções de armazenamento mais seguras e compactas. Além disso, parcerias com gigantes da tecnologia, como Google ou Apple, podem integrar softwares avançados e recursos de IA em veículos com motores a água. E isso não é tudo. Para alcançar a verdadeira sustentabilidade ambiental, o hidrogênio utilizado em motores hidráulicos pode ser produzido por meio de eletrólise alimentada por fontes de energia renováveis, como a solar ou a eólica. Imagine casas com painéis solares gerando hidrogênio durante o dia, que por sua vez é usado para alimentar veículos com motores a água. No entanto,
as aplicações potenciais dos motores a água vão muito além dos automóveis. Segundo fontes internas, a Tesla está explorando o uso dessa tecnologia no setor da aviação. Navios movidos a motores hidráulicos podem reduzir significativamente o impacto ambiental do transporte marítimo global, contribuindo para oceanos e ar mais limpos. Isso é particularmente importante considerando a significativa contribuição da indústria naval para as emissões globais de gases de efeito estufa. Os motores hidráulicos podem oferecer uma alternativa sustentável em indústrias pesadas com alta demanda energética, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e diminuindo as emissões. Isso também poderia impactar significativamente setores como o de manufatura, mineração e construção, ajudando-os na transição para fontes de energia mais limpas. Ao fornecer uma solução de energia limpa e sustentável, os motores hidráulicos têm o potencial de revolucionar não apenas o transporte, mas também a geração de energia e os processos industriais, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável. Obrigado por nos acompanhar. Você acha que o motor a água vai selar o futuro do transporte com energia limpa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Clique no vídeo a seguir na sua tela e você também vai gostar.